Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Filosofando com Samir. Saúdo a todos com o símbolo do Fi, esperando que estejam todos bem e agradecendo a sua audiência. Também agradecendo aos nossos patrocinadores que fazem com que esse programa cultural engrandeça ainda mais o seu lado filosófico e o nosso meio em geral. Agradecendo a EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos em todo o estado com profissionalismo. Temos contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Também agradecendo a Rescar. Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferece segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja em Estância Velha, servindo a toda a região. Venha nos visitar. Então, hoje nós começamos um programa com um novo personagem chamado Empédocles, o Agrigento. Bom, Empédocles viveu no período de 495 AC até 430 AC. Ele foi um filósofo, pensador, também pré-socrático, né? Um grego, cidadão de Agrigento, que hoje é Sicília, né? Faz parte da Sicília, na época da Magna Grécia, né? Em que a Grécia dominava tudo e a todos, e ia tanto do Oriente ao Ocidente, pegando praticamente toda a Europa, né? E justamente na Itália estavam os maiores pensadores, fora os atenienses, os gregos e outros próximos, né? Os da Turquia. Então ele traz teorias cosmogênicas dos 4 elementos clássicos, né, que influenciaram a sua vida. E ele somente foi redescoberto lá pelo século XVIII, em torno de 1700 e alguma coisa, começaram a descobrir alguma coisa sobre Empédocles. Ele tinha alguns motes, algumas chamadas, né, que nós utilizamos até hoje. Então ele dizia que o amor e o ódio atuariam como forças de iguais poderes e podem atrair elementos, assim como pode separá-los, né? Então nós aqui no Rio Grande do Sul temos aqui o amor e o ódio andam de parelha. Um momento o ódio, outro momento o amor, e tanto um quanto o outro tem a mesma força e ambos, como aglutinam, podem separar. Isso é a pura verdade, né? Então essas especulações físicas fazem parte de uma história do universo também que trabalha em cima do desenvolvimento da vida de Empédocles, né? Ele participou ativamente até dentro do templo de Hera, né? Era com H-E-R-A, que em Agrigento, que foi um dos principais pontos de encontros, e ele já jovenzinho lá no final da sua juventude já participava de reuniões espontâneas. Ele ia assistir os filósofos e obter novos conhecimentos. Então
a região em que ele nasceu era uma região famosa na Sicília, que é uma ilha, né? Então, ele veio de uma família renomada. Então, quando se diz veio de uma família renomada, ele não precisava exercer nenhum tipo de função de trabalho para se sustentar. Ele era sustentado pela família. Então, pouco se sabe sobre a sua vida em geral, mas sabe-se que seu pai chamava-se Meto e era um importante uma importante pessoa do meio social, até presumidamente ter sido derrubado do poder. Ele era o chefe de Agrigento, né? O tipo do imperador local, um xerife local. Ele foi traído por Tracideu, que era filho de Terone. Então, como se deu na época, quando existia a derrubada de um governo oligarca, né? Um outro oligarca vinha e o substituía, mas o antigo, praticamente, ele só saía do poder. Ele mantinha todas as suas riquezas, mantinha todas as suas posses, e só não tinha mais acesso ao poder magnâmico, vamos chamar assim, que ele teria. Então, ele se torna um aristocrata praticamente não abusivo, né? Ele foi derrotado no poder e manteve o seu padrão de vida, os seus escravos, os seus serventes, as suas terras. Ele só foi derrubado do poder. É mais ou menos que nem, vamos dizer assim, as eleições nos dias de hoje. Assim, quem sai do poder mantém um poder paralelo e o outro que vem assume o poder, e o que sai continua com as suas coisas e a forma com que ele havia construído a sua vida. A sua oratória, no caso de Empédocles, era brilhante. O seu conhecimento absolutamente profundo sobre a natureza, vejam a natureza novamente, e a sua reputação sobre alguns poderes que ele eventualmente teria, que seriam sobrenaturais, incluindo a cura de doenças, a previsão de epidemias e outros tipos de mitos que foi criado em cima do nome de Empédocles, né? Então, ele teria sido considerado um mágico, um controlador de tempestades, ou mesmo um purificador, né? E ele acabou fazendo um poema famoso chamado Purificações, que seria um livro voltado para magias e certos atos miraculosos, onde ele prometia a destruição do mal, a cura da velhice, o controle sobre a chuva, sobre o vento, né? Empédocles era muito ligado por laços de amizade a médicos, e também pessoas conhecidas na época como médicos de origem de Acron e Pausânias, que eram eromenos, e alguns deles pitagóricos, e até, diríamos assim, eram seguidores de Parmênides e Anaxágoras. E o único discípulo que realmente Empédocles havia sido mencionado é justamente um sofista e retórico chamado Górgias. Górgias foi um sofista que foi amado e odiado, né? Depois, Timeu, em Timeu, de Platão, e desse Argo de Messina,
falaram sobre sobre os Peloponesos, né, e da admiração que foram dadas a Empédocles naquela época. Então eles mencionaram a sua estadia em Atenas. Ele foi até lá demonstrar todo o seu conhecimento, como na recém-formada colônia de Túrio, em 446 AC. Ele chegou em Túrio se dizendo o mago dos magos, né? Então, nessas terras viviam somente os magos, né? O próprio Aristóteles, né, que dizia que conhecia alguma coisa sobre ele, dizia que ele havia morrido entre 60 e 65 anos de idade, e que, na verdade, se a gente voltar um pouco aqui, pode dizer assim que isso pode ter sido verdade ou não, porque alguns dizem que Empédocles, devido à sua sabedoria e o controle do seu corpo e sua mente, ele poderia ter vivido até 109 anos, né? Mas não se sabe isso com certeza. Então, de forma semelhante, são muitos mitos, né, acerca de sua morte, né? Vejam que a morte era uma coisa importante, porque os mitos cercavam a tradição, sempre como foi Heráclides do Ponto, que representava que os mais inteligentes e os mais sábios, eles eram retirados da terra depois de enterrados, né? E eram consumidos no Monte Etna. Para quem não lembra, o Monte Etna é onde fica o vulcão, né? E ele é um vulcão vivo até hoje, está ativo ainda até hoje. Então, os mais sábios eram desenterrados e jogados dentro do vulcão, do Monte Etna, né? Para que fosse consumido pelas chamas, para ter certeza que ele não voltasse mais para a Terra com aquela indumentária e com aqueles pensamentos, e que ele pudesse evoluir, né? Era um mito da época. Então, Empédocles foi retratado por inúmeros artistas, e uns até em imagens que vão ver, ele foi colocado como um velhinho indigente, praticamente com a cobertinha, enrolado na rua, sentado na rua, né? E ele era adorado pelos eleatas e os pitagóricos, né? Então, Empédocles não pertencia a nenhuma das duas escolas, nem a eleata nem a pitagórica. Ele era um eclético, né? Ou seja, ele pensava por si só. Os seus pensamentos eram uma combinação que ele tinha entre o que Parmênides havia dito, o que Pitágoras havia dito, o que as escolas jônicas haviam dito, e ele era um firme crente nos mistérios órficos, né? Os mistérios órficos eram aqueles mitológicos, né? E ele se dizia também um pensador científico, né? Tanto é que ele foi mencionado lá no século XVIII, como nós falamos, como sendo um aprendiz de cientista, o mais próximo de um médico, um cientista pesquisador, né? E ele foi talvez até considerado um atomista, como foi Anaxágoras, né? Então, esse Empédocles, que poucos conhecem, tal como os filósofos que jamais foram falados, que nós mencionamos aqui, porque toda a base pré-socrática ela tem pessoas importantíssimas, como Heráclito, né? Que viveu uma existência toda em função de movimento de coisas, repouso de objetos, a tranquilidade e a intranquilidade e a não existência, assim como a existência de coisas, né? Então, a derivação daquilo que pode ser
permitido por eles, Empédocles pegou e botou tudo dentro de um caldeirão, junto com os pensamentos eleatas, e ele já misturou tudo e fez uma separação dessas substâncias que para ele eram inalteráveis, e ele disse que a vinda à existência ou da não existência era como se fosse uma morte e uma aniquilação completa antes do ser existir. Então, ele vir a ser na existência sem ter algo de positivo seria a mesma coisa que uma morte prematura. Uma mistura de conhecimento com uma separação daquilo que já havíamos estudado com Melisso, né? Então, ele traz dentro dos 4 elementos que seriam essas as essências para toda uma estrutura que o mundo se formasse. É o fogo, o ar, a água e a terra. Então ele chamou esses 4 elementos de elementos raízes, porque da maneira típica ele identificou como nomes místicos, ele deu nomes aos 4 elementos. Ele chamou de Zeus, de Hera, que nem eu falei antes, Hera com H, Nestes e Aidoneu. Isso para ele eram os 4 elementos. Então ele nunca usou o termo elemento para esses 4 fatores. Os 4 elementos foram pela primeira vez usados somente como 4 elementos por Platão, só para que entenda. Isso já era pós-socrática, né? Então, para Empédocles, esses elementos que nós podemos chamar de composição mística eram indestrutíveis e imutáveis, porque eles combinavam um com o outro na diferença da estrutura, que é justamente a agregação e a segregação dos elementos, né, que resultava, segundo ele, no conceito dos atomistas, né? Os atomistas eram aqueles que sabiam e tinham conhecimento de que o átomo era a menor partícula encontrada na sua época. E esse era o processo de aglutinação tanto da mente quanto do corpo, e a junção popular em que eles chamavam na diminuição da ignorância. Nada de novo poderia vir ou ser criado sem que uma desses 4 elementos, nós temos que chamar de elementos, né, tenha sido justaposicionado de forma que um alterasse o outro. E isso durou praticamente 2000 anos e um pouquinho mais, até que eles, lá em 1700 e alguma coisa, surgisse com a revolução científica a ideia, né? E aí ele já junta os 4 elementos, ele junta o amor e o ódio, né? como também eternos e imutáveis. Assim como existe o amor eterno, existe o ódio eterno no conceito de Empédocles, que é uma consequência de uma mistura, né, de uma junção ou de uma separação, que também vamos supor que é o necessário para a existência do poder em movimento, de trazer junto com os 4 elementos principais mais um elemento significativo do lado emocional, vindo do físico e mental, né? Que colocados entre a parte da união, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, o excesso de amor, de diferentes atrações, né? Em termos de ser para ser, e o excesso de ódio são ruins. A falta de amor
e a falta de ódio, segundo ele, também eram perniciosos. Então ele explica que tanto o amor quanto o ódio precisam de uma variação e uma harmonização para que sejam atrativos e ou repulsivos quando uma pessoa tem ou não afinidade com outra pessoa. Então ele se permeia junto a um universo que alternadamente sobe ou desce no padrão de que ele se dá o direito de ter amor mais do que o ódio, ou ódio mais do que o amor, e que faz parte dos outros 4 elementos. Bom, Empédocles também teve a sua esfera. Como todos os demais, ele também caracterizou a vida como uma esfera. Então nós estamos aí no Tai Chi Chuan de novo, como uma esfera, só voltando aqui um pouco, ele fala que houve um tempo em que os elementos puros desses 2 poderes de amor e ódio contribuíram para ou o repouso ou a imobilidade dessa esfera no elemento de tempo e espaço. Então os elementos existiam juntos à questão da pureza, né, sem a mistura ou separação, e o poder da união do amor predominava também junto com o ódio na mesma esfera. Então ele tinha uma revolta que estava guardado dentro da sua esfera, né? E essa magnitude da sua esfera com o ódio e com o amor se juntavam junto com os seus conhecimentos adquiridos. E mitologicamente falando, ele era um profundo conhecedor das artes místicas do universo naquela época. Ele já tinha um poder absoluto sobre coisas da matéria e ele sabia como manter tais substâncias elementares puras juntas na mesma esfera que estava dissolvida junto com os outros 2 elementos, amor e ódio, que ele não considerava nem positivo nem negativo. Ele não dava o aspecto do amor como sendo positivo, nem o ódio como sendo negativo. Porque um poderia significar escravidão e o ódio poderia significar liberdade. Se o amor fosse em excesso, seria escravo do amor. Mas eu quero voltar um pouco aqui e falar que os elementos que ele falou de pureza, que estão dentro da sua esfera, estavam extremados. Então, desse caso, essa altura, tanto a parte de revolta quanto de amor, para ele se juntavam aos seus conhecimentos místicos, que tinham um balanço, um contrabalanço e uma ligação das substâncias elementais. E todos eles dissolvidos faziam com que os elementos transformassem no seu mundo esférico com fenômenos que nós não poderíamos entender hoje, nem sendo como revolta, nem como sendo adoração. A sua esfera era a personificação da existência pura que ele tinha, representado pelo próprio Deus dele. Empédocles assumia um universo cíclico, onde os elementos regressavam, ou regressam ao seu tempo e ao seu espaço, que preparam uma formação esférica para o próximo período do seu próprio universo. Então, ele é considerado o último dos filósofos gregos a escrever versos e fragmentos que podem ser considerados como estudos científicos, e as suas lições estão em 2 poemas. Uma delas é Purificações, que eu falei, que é um livro místico, é um livro de bruxaria, se assim quiserem falar, e o outro é o Domínio sobre a Natureza. Então, ele novamente é mais um
daqueles que falam sobre a natureza, né? Mas aí ele fala de forma mística, ele fala sobre os problemas didáticos e xenófobos, e ele teria superado, vamos dizer, na animação da sua esfera, a questão da riqueza como poder, no seu estilo de clareza e a descrição, ou melhor, a descrição de seus pensamentos. Até arrisco-me a dizer aqui que Aristóteles o apelidou de o pai da retórica, né? Então nós tivemos o pai da dialética e ele foi o pai da retórica. Então a retórica é quando ele tem uma justificativa para toda e qualquer dialética, né? Então ele seria reconhecido como o ponto métrico de comparação entre os próprios poemas que ele escreveu e os épicos de Homero, né? Homero sempre fez parte do poderio poético, né? Devido à sua dicção muito clara, e os poemas de Homero eram justamente por um engrandecimento do próprio ser. Então, Lucrécio fala dele com muito entusiasmo e via ele, evidentemente, como um dos mais criativos e poetas da sua época. Talvez os poemas que ele escreveu tenham tido em torno de 5.000 linhas, o que era algo fantástico para uma pessoa culta. 5.000 linhas se dá em um livro. 5.000 linhas de poema é uma epopeia, visto que para se escrever 500 ou 550 linhas já se tinha uma vida inteira, e acredita-se que foi somente o que sobrou dele, 500 ou 550 linhas somente, porque os demais ou foram destruídos ou foram perdidos, e alguns estudiosos até hoje procuram bases de poemas dele. No entanto, o que nós temos de real sobre isso é justamente o que ele fala sobre as purificações, né, e sobre a natureza. E ele, como eu falei, aquela questão de professor e aluno, ele foi um aluno que se tornou professor, e ele quis trazer para o mundo, né? Então, por isso a questão da dialética e de outros pontos, né? Inclusive os pontos de estudos científicos, o trouxeram um patamar muito superior aos demais, ao ponto de ser muito pesquisado, muito pouco compreendido, e ele vai trazer ao mundo conceitos muito profundos que nós vamos estudar no nosso próximo programa, mas deixando claro assim, Empédocles foi um marco na história da junção dos 4 elementos primordiais, ou básicos, se quiserem chamar, mais os 2 que eram justamente sobre o amor e o ódio, que ele colocou tudo na sua esfera, e dali ele tirou os seus conceitos de vida e o ensinamento para os seus futuros alunos, e aí ele foi se aventurar e levar todo este conhecimento para a Grécia, para Atenas, para as cidades próximas. Ele se aventurou e levou seus conhecimentos para desafiar o conhecimento dos demais com novos conceitos. Pois muito bem, nós hoje
terminamos por aqui. Agradeço muito sua audiência e saúdo a todos com o símbolo do FI e aguardo a sua presença e audiência no próximo programa. Muito obrigado e até logo. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.